Olá, meus irmãos, eu sou a Tati Miranda e estou aqui para falarmos sobre as mães da Bíblia. Isso mesmo, chegando nesse período de Dia das Mães, Deus colocou no meu coração para fazer um estudo sobre essas mulheres, né, esses exemplos. E eu vou começar pela primeira mãe, Eva. Sim, Eva, muitos de nós temos alguns preconceitos com Eva, né, devido ao seu pecado, né, do pecado original, a tudo que a gente vive, que as pessoas dizem que é graças a esse pecado, né, as dores que a mulher sente no parto, mas a gente para, né, e eu estudando comecei a observar que ela é o nosso exemplo de que apesar de toda a nossa desobediência, apesar do nosso pecado, Deus sempre será misericordioso e nos dará o perdão, desde que a gente reconheça tudo isso. Então Eva foi muito importante. Eu vou ler para vocês, né, o capítulo 2 de Gênesis, quando Eva foi criada, lá no versículo 23, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Versículo 25. A partir da criação de Eva, que muitos falam assim, ela foi criada, né, como segunda. Sim, nós mulheres precisamos, ao nos casar, né, termos essa obediência aos nossos maridos, sermos parceiras, estarmos juntos. Porém, tem que se pensar que ela foi uma criação perfeita, destinada, né, sonhada por Deus para ser ajudadora do homem, tá? Então, assim, ela não foi algo secundário, ela foi um plano perfeito do Senhor. O homem não conseguiria viver sozinho neste mundo. E aí ele colocou a mulher junto dele. E foi a partir deles dois que foi criado esse relacionamento, onde sairia o homem ou a mulher do seu lar, de junto dos seus pais, para formar uma segunda família, né, a sua própria família. E aí a gente para pensar o quão importante, né, a gente refletir que como mães, como sogras, a gente precisa passar para os nossos filhos essa importância que é o relacionamento, né, o casamento, algo destinado por Deus. Então, apesar, né, do pecado que entrou através do mal que foi representado pela serpente, né, a qual Eva se permitiu, porque nós temos um livre-arbítrio, mas nós sabemos que nem tudo nos convém. Foi o que aconteceu com Eva. Ela sabia que algo poderia dar errado por aquela escolha, mas ela escolheu. Ela foi desobediente, ela fez uma escolha. O marido estava consciente também, porque a ele também foi dada a palavra de Deus que não se poderia experimentar daquele fruto. E mesmo ela oferecendo, ele poderia ter dito não, né, não ter participado daquela ação. Então, assim, eu vejo que a gente tem que pensar como é o nosso casamento, né, como é o nosso papel de mãe. Errado é errado. O homem também, o papel de pai, errado é errado. Não é porque todo mundo está fazendo que a gente tem que fazer. E aí, toda essa história deles nos traz essa reflexão. Várias situações ocorreram depois desse pecado, né? Eva perdeu um filho, porque né, ela foi mãe de 2 meninos, Caim e Abel, sendo que aquele pecado, ele abundou dentro daquela casa. Um dos filhos, que é Caim, nasceu com a raiz má, né, de inveja do outro irmão, e chegou a matá-lo. E aí Abel morreu, Caim foi colocado para fora né, daquele convívio, e aquela mulher sentiu dor, sentiu tristeza, mas ela seguiu, né? Então hoje eu falo para você, mãe,
a nossa vergonha, o nosso pecado, nos entristece, nos abate, mas não pode nos impedir de continuar. E é isso que eu vejo no testemunho de Eva. Ela continuou. Ela foi abençoada com a gestação de Sete e dali criou-se, né, todos os seres, continuou a criação de todos os seres viventes. Tanto que Sete, ele é, né, ancestral do Messias, de Jesus. Então, assim, a linhagem do Senhor permaneceu ali dentro daquela casa, apesar do pecado. Então, assim, nós fazemos de tudo para evitar o pecado dentro da nossa casa, o erro, a falha, mas se houver, nós temos que continuar. Então, como mãe e como estudante da palavra, eu falo hoje para vocês, minhas irmãs e meus irmãos que me assistem, o exemplo da mãe Eva é que, mesmo tendo pecado, a gente tem que continuar, a gente tem que pedir a Deus perdão, reconhecer o nosso erro e seguir em frente. Então, se dentro da sua casa hoje encontra algo que você precisa reparar, consertar, tirar, faça. Não se deixe levar pelo desânimo de que tá tudo errado aqui. Nossa, a destruição já entrou no meu lar, já tá tudo quebrado, já tá tudo destruído, meu marido tá assim, meus filhos estão assados. Não, minha irmã, meu irmão, siga. E como mãe, você, minha irmã, tome as rédeas da sua casa em relação a isso, tá? Em relação a essa questão de levantar e seguir, e faça assim como Eva nos ensina, de desobediente a obediente. Esse é o processo, né? Transformação de dentro para fora. Se antes de você pensava que a desobediência poderia ocorrer pelo seu livre-arbítrio, tire isso do seu convívio, da sua mente, e reflita de que a obediência é sempre o melhor caminho. A obediência evita vários males na nossa vida, né? Se Eva tem em sua história as dores de um mundo, as dores de um parto, as dores de perda de um filho, o filho matando o outro, ou seja, assassinato dentro da sua própria casa, conflito com o marido, porque os dois erraram, mas um bota culpa no outro. Vamos sair dessa? Vamos pedir perdão a Deus, se prostrar, pegar pela mão seu filho, seu marido, seus filhos, seu marido, colocar diante do Senhor, pedir perdão e seguir em frente? Vamos? E eu deixo aqui mais uma passagem que diz assim: mas o Senhor Deus, que está capítulo 3 de Gênesis, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele não esquece da gente. Ele pergunta diariamente para a gente onde a gente está. Por quê? A gente não pode se esconder. O pecado não pode nos fazer esconder do Senhor. A gente precisa nos colocar, seguir em frente, seguir nosso caminho, se apresentar diante do Senhor, da sua casa, do seu templo, tá? E não se esconder, tá bom? Na próxima semana eu apareço aqui com mais um estudo de mais uma mãe da Bíblia. Então, a mãe Eva, ela nos deixa a seguinte ideia: ela é a mãe de todo ser vivente, e esse ser vivente faz com que a gente tenha a fé de continuar, tá? Então, a mãe inicial Eva nos faz refletir que, apesar do pecado, a gente tem que continuar, ok? Um abraço.